Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 16 de agosto, começou a campanha eleitoral. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos do início da campanha eleitoral e da conjuntura política aqui no nosso país. E ouvimos ainda o companheiro Walter Pomar, que trata da situação na Venezuela, as implicações e como que as opiniões estão evoluindo ao longo dos últimos dias. Pessoal, começamos a edição de hoje aqui do podcast falando das eleições municipais 2024. Afinal de contas, hoje, dia 16 de agosto, começou oficialmente o período de campanha eleitoral. São 45 dias até o dia da eleição e até lá a gente tem uma tarefa gigantesca. Nós falamos aqui no podcast, por diversas oportunidades, da importância desse momento. As eleições 2024 não só são uma antessala de 2026, estão conectadas, mas nesse exato momento elas expressam um momento de disputa política, cultural e ideológica expressiva na sociedade. Em um momento onde as condições de vida da maioria do povo não estão nas melhores condições, muito pelo contrário, onde nós temos diversos desafios na economia, nos rumos do governo Lula, e quando a região e o mundo atravessam mais um momento de tensão, nós temos que ir para a campanha eleitoral convictos de que é preciso defender um programa mais à esquerda, um programa que faça o enfrentamento à extrema-direita, que não faça concessões e que permita a gente acumular forças. E é fundamental que o PT, que a esquerda como um todo, tenha vitórias políticas e eleitorais em 2024. Foram divulgados alguns dados. E em relação ao PT, é o seguinte: o PT apresentou cerca de 1.380 candidaturas próprias em todo o país. Dessas, a gente está falando de 13 capitais e mais de 126 cidades com mais de 100 mil eleitores. Esse número, essa quantidade de candidaturas supera aquela que foi apresentada pelo partido no ano de 2020, que já é um bom sinal, né, de largada, nós termos mais candidatos que na eleição passada. Além disso, ao todo, o partido tem mais 1.301 candidatos e candidatas a vice-prefeito e prefeita e mais de 26.650 candidatos e candidatas a vereadores e vereadoras em todo o país. Mas tem um detalhe, né, gente? É que mesmo que nós tenhamos uma grande quantidade de candidaturas, maior do que nós tivemos em 2020, quando infelizmente nós não conseguimos eleger prefeitos e prefeitas em nenhuma capital, esse ano existe um fator que é a chamada federação. Há alguns anos, desde 2022, nós firmamos essa federação que envolve o PT, PV e o PCdoB. E mesmo que esses partidos tenham apresentado uma quantidade menor de candidaturas, vejam, o Partido Verde tem um total de 92 candidaturas a prefeituras, 138 a vice e apenas 4.380 a vereadores e vereadoras. Enquanto que o PCdoB lançou 62 candidaturas majoritárias, 98 vices e menos de 3.000, 2.946 proporcionais. Mesmo que o número seja muito pequeno, ou seja, o PT representa a grande maioria das candidaturas da federação em diversos lugares, alguns deles estratégicos. O partido não pôde apresentar a candidatura em virtude de acordos ou por consequências práticas da relação mantida pelos demais partidos da federação. Ainda assim, ao que tudo indica, é possível que o PT tenha um desempenho melhor do que teve em 2020 e isso é fundamental. Agora, o ponto decisivo, além da tática local, além de tudo,
é o engajamento da militância petista. Pessoal, a participação de cada militante, de cada pessoa que defende o nosso partido vai ser fundamental. Por quê? Porque a extrema-direita, a direita neoliberal tradicional e diversos outros setores, inclusive da centro-esquerda, vão eleger o PT como um alvo, com o objetivo tanto de enfraquecer o partido, como também de enfraquecer o governo do presidente Lula. O PT tem um desempenho ruim, tem impactos significativos na condução do governo Lula e nas perspectivas para as eleições de 2026. E, obviamente, na conjuntura de agora, da gente poder conseguir enfrentar as tentativas de crescimento da extrema-direita e dos setores neoliberais de colocar o nosso governo nas cordas, nós temos que demonstrar muita força política, e é isso. Tem que eleger muitos prefeitos e prefeitas, muitos vereadores e vereadoras, e mais do que isso, tem que conseguir boas vitórias em cidades e em regiões estratégicas. A eleição está começando, as coisas vão começar a acontecer muito em breve, que a gente tenha a capacidade de intervir nesse debate, fazendo, inclusive, as devidas correções de rumos que forem necessárias. E, nesse sentido, a gente tem que ficar muito alerta, porque ao longo dessa semana nós vimos a extrema-direita conseguir pautar o debate político com o apoio, né, a extrema-direita pautar o debate político com o apoio da grande mídia e da direita tradicional, por exemplo, nos novos ataques contra o STF, em especial ao ministro Alexandre de Moraes, o Xandão. Pois é, agora a direita está divulgando uma série de reportagens e ataques contra o ministro do STF, acusando-o de fazer uma espécie de reedição da Lava Jato, como se ele tivesse utilizado, né, entre o final da eleição de 2022 e o começo do ano de 2023, de medidas para perseguir, produzir relatórios contra bolsonaristas. Bom, ao longo dos próximos dias, a gente vai descobrir efetivamente o que aconteceu. Mas duas coisas têm que ficar muito nítidas. Primeiro, o Xandão não é aliado. Ele não é um aliado, não foi, e as suas ações contra os bolsonaristas e etc. têm outros motivos para acontecer. Mas, independente disso, o fato é que eles vão utilizar este argumento para pautar o debate político. E nós temos que enfrentar isso de frente, sem fazer concessões. Nós temos que enfrentar a extrema-direita e o seu discurso, inclusive seu discurso antissistema, porque é disso que se trata. Ao localizar no STF, no Alexandre de Moraes, no Congresso Nacional, o grande problema, eles se destacam como a vertente antissistema de um sistema que é ruim. Pois isso não é verdade. A extrema-direita e a direita fazem parte e são parte das engrenagens desse sistema. O governo Bolsonaro azeitou essa máquina muito bem. E o fato é que ou a gente encara essa situação de frente, ou a extrema-direita e a direita tradicional vai pautar o debate político, trazendo questões como, por exemplo, a economia do país, como, por exemplo, a taxa de juros, como, por exemplo, as medidas que, nesse momento, infelizmente, o nosso governo tem adotado, realizando contingenciamentos, realizando cortes no orçamento e com muitas contradições. O debate vai ser duro, vai ser difícil, mas se nós não fizermos concessões e enfrentarmos cada ponto adequadamente, é muito possível obtermos grandes e importantes vitórias nessas eleições. E por falar nesse cenário difícil de eleições, a gente escuta agora o nosso companheiro Walter Pomar. O Walter é membro do Diretório Nacional do PT e participa hoje aqui da edição do podcast comentando a situação no nosso país vizinho, na Venezuela. É o Walter que a gente escuta a partir de agora. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Campos Araújo. Pois é, Patrick, a novidade da hora sobre o assunto Venezuela é a entrevista que o presidente Lula concedeu a uma rádio durante a visita que ele fez ao estado do Paraná no dia 15 de agosto, quinta-feira. Eu confesso que eu não ouvi a entrevista. Pretendo fazer isso nesse final de semana. Mas eu li uma transcrição parcial publicada pela revista Fórum, que me parece que corresponde ao que de fato o Lula falou. O Lula foi indagado pelo entrevistador se ele reconhecia que Nicolás Maduro venceu
as eleições e é o presidente eleito da Venezuela. E segundo a Fórum, o Lula teria respondido que ainda não. Até aí, nada de novo. Desde o dia 29 de julho, essa tem sido a posição do Itamaraty e tem sido a posição do próprio presidente Lula, ainda que com nuances. A Fórum diz que Lula acrescentou que Maduro estaria devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo. Ele sabe disso, tem que apresentar os dados. Bom, também até aí nada de novo, né? Desde o dia 29 de julho, mais ou menos essa tem sido a posição tanto do Itamaraty quanto com nuances do presidente Lula. A ideia de que precisa mostrar as atas, precisa mostrar a totalização, etc. Acontece que o Lula não parou por aí. Se ele tivesse parado por aí, não era o caso nem de comentar a entrevista, porque não teria nada de novo. Conforme a revista Fórum, o Lula teria dito outras coisas. Ele disse, por exemplo, que, abre aspas, os dados têm que ser apresentados por algo que seja confiável. O Conselho Nacional Eleitoral, que tem gente da oposição, poderia ser, fecha aspas. A rigor, essa frase também não tem nada de novo, né? Embora eu nunca tenha ouvido ela do Lula, essa preferência pelo Conselho Nacional Eleitoral está lá, na segunda nota que foi publicada pelos governos do México, Colômbia e Brasil. Esses 3 governos publicaram 2 notas conjuntas a respeito. E na segunda nota tem essa preferência pelo CNE. Não com o argumento que o Lula usou, mas está lá a preferência pelo CNE. Eu confesso que até agora eu não entendi esse súbito apreço pelo Conselho Nacional Eleitoral. Não tinha entendido quando saiu na nota que eu citei e continuo não entendendo depois que eu ouvi o presidente Lula falar a respeito. E queria explicar por quê. O Conselho Nacional Eleitoral ele já proclamou o resultado. Se ele é confiável, o resultado é Maduro ganhou as eleições. Pois bem, acontece que quando o CNE da Venezuela proclamou o resultado, o Celso Amorim, o Itamaraty e depois o próprio Lula não acharam que a proclamação fosse o suficiente. Alguns não acharam nem que fosse confiável. Assim sendo, não tem como não perguntar o que é que teria acontecido para tornar o Conselho Nacional Eleitoral confiável aos olhos de quem antes desconfiava dele. Eu acredito no Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela. Portanto, para mim, o Maduro é o presidente eleito. Agora, quem achava que essa declaração não era correta ali atrás, por que agora vem falar que uma nova declaração do CNE passaria a ser confiável? Será que é por ter gente da oposição na sua composição? Bom, acontece que o CNE já tinha gente da oposição na composição dele quando o Maduro foi proclamado vencedor. Enfim, salvo alguma informação reservada, alguma informação de que eu não disponha, eu não consigo entender essa preferência atual pelo CNE, vinda de quem antes desconfiou dele. O detalhe adicional é que o Lula teria acrescentado, na resposta para a Rádio do Paraná, a seguinte frase, abre aspas, mas ele, Maduro, não mandou para o Conselho Nacional Eleitoral, ele mandou para a Justiça, para a Suprema Corte do país, fecha aspas. Essa ideia de que mas ele não mandou passa a impressão de que na Suprema Corte não haveria representantes da oposição. Então, o Maduro, ao invés de deixar que o CNE, mais confiável, porque tem gente da oposição, voltasse a falar do assunto eleição, mandou para a Suprema Corte. Bom, o problema é que a Suprema Corte também tem gente da oposição. A Suprema Corte é indicada a partir da votação no Congresso Nacional, tem representantes da oposição na Suprema Corte, como tem também no Conselho Nacional Eleitoral, né? Claro, nos 2 lugares a oposição é minoritária, mas exatamente por isso segue a dúvida, por que agora essa preferência pelo Conselho Nacional Eleitoral? Vai saber, né? Vai ver, repito, que alguém sabe de alguma coisa que a gente não sabe. Mas o principal, na minha opinião, é o seguinte, não somos nós que temos que preferir. Veja, quando aqui no Brasil a gente discorda de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, a gente recorre a quem? A quem que o Lula recorreu quando a candidatura dele foi inabilitada como parte daquele golpe de 2018? A gente recorre ao Supremo Tribunal Federal.
Às vezes não adianta nada, às vezes adianta alguma coisa, mas esse aqui é o caminho previsto em lei. O caminho, especialmente para quem, como é o caso do Lula, sempre diz que a gente deve acreditar na justiça. Pois bem, foi exatamente isso que o Maduro fez na Venezuela. Recorreu à Suprema Corte. A Suprema Corte da Venezuela, não do Brasil e não dos Estados Unidos. A gente pode gostar, a gente pode não gostar, mas o que foi feito pelo Maduro está 100% dentro do ordenamento legal da Venezuela, que nesse particular lembra o ordenamento legal do Brasil, né? Portanto, exatamente porque eu concordo com Lula quando ele diz que a gente deve respeitar a soberania dos países, eu não entendo por qual motivo a gente deve questionar o ordenamento jurídico da Venezuela. Quer dizer que se sair uma decisão da Suprema Corte da Venezuela não vale? Não vale porque o que vale é o CNE? Não vale porque sei lá qual é o motivo? Bom, além disso, sempre segundo a Fórum, a transcrição que a Fórum fez, o Lula teria dito outras coisas na entrevista. Ele disse, por exemplo, que para a situação na Venezuela teria várias saídas. E aí ele diz, abre aspas, fazer um governo de coalizão. Muita gente que está no meu governo não votou em mim, e eu trouxe todo mundo para participar do governo, fecha aspas. Bom, a gente pode ter a opinião que quiser sobre o governo de coalizão aqui no Brasil, mas é óbvio que não dá para trazer para o mesmo governo o Cavernícola e o Lula. Da mesma forma, lá na Venezuela, ninguém imagina possível um governo de coalizão em que esteja o Maduro e a Maria Corina. Portanto, isso daí é uma especulação, nesse momento, sem pé nem cabeça. Seria normal de fazer numa conversa, talvez privada, né? Manda um conselheiro lá para a Venezuela, contar para alguém, olha, o que você acha disso ou daquilo? Mas no momento em que um chefe de Estado e chefe de governo fala isso na rádio, o efeito é que se discute sobre o assunto. Se o Lula e o Petro começam a falar de governo de coalizão, né, como uma saída, eles estão, na verdade, impondo uma condição que não cabe a ninguém impor. Quem tem que resolver como solucionar os problemas da Venezuela são os venezuelanos. O que se deve fazer é proporcionar um ambiente adequado para isso. E o melhor ambiente para que os venezuelanos resolvam seus problemas em paz é um ambiente em que não haja ingerência externa, intromissão, ficar desqualificando as instituições da Venezuela, etc. O Lula também teria dito o seguinte: o Maduro tem 6 meses de mandato ainda. O mandato dele só termina em janeiro do ano que vem. Então, o Maduro é o presidente da República independentemente das eleições. Verdade. Ou seja, se a Suprema Corte decidir que foi a oposição que venceu as eleições, o Maduro continua presidente até terminar o mandato. Se a Suprema Corte decidir que foi o Maduro que ganhou as eleições, confirmando a decisão do CNE, o Maduro, atualmente presidente, segue no seu mandato e só vai assumir um novo mandato daqui a alguns meses. Até aí, morreu Neves. Só que o Lula, na entrevista no Paraná, disse um pouquinho mais. Disse o seguinte: se Maduro tiver bom senso, poderia tentar fazer uma conclamação ao povo da Venezuela, quem sabe até convocar novas eleições, estabelecer critério de participação de todos os candidatos, criar um comitê eleitoral suprapartidário e deixar que entrem olheiros de todo mundo. Fecha aspas. Vejam, do mesmo jeito que eu falei antes sobre a ideia de governo de coalizão, essa de convocar novas eleições, se fosse uma conversa assim, privada, entre você que está me ouvindo e eu que estou aqui falando, bom, agora, quando um presidente da República, com a força que o Lula tem, chefe de governo, chefe de Estado, fala isso numa entrevista na rádio, isso cria um maior burburinho. Por quê? Em primeiro lugar, porque, do mesmo jeito que no caso do governo de coalizão, nenhuma das partes da Venezuela quer ouvir falar disso. Quem ganhou quer governar. Imaginem o seguinte: se a Suprema Corte disser, pessoal, quem ganhou foi a candidatura da oposição, vocês acham que eles vão convocar novas eleições? Ou alguém acha que depois de todo esse questionamento, a Suprema Corte chega e diz, está comprovado, o que o CNE falou era verdade, Maduro é eleito. O Maduro vai dizer, bom, pessoal, agora que eu ganhei, que eu sou vitorioso moral, vamos fazer novas eleições? É óbvio que isso não vai acontecer, né, pessoal? Bom, isso que eu estou falando é a posição, inclusive, já pública
tanto da oposição quanto do governo na Venezuela. Portanto, essa proposta, assim como a outra, não tem gente na Venezuela que queira implementá-la. Mas o problema principal não é isso. O problema principal é que, na Venezuela, não está previsto na legislação venezuelana segundo turno, não está previsto convocação de novas eleições para uma situação dessa, tá certo? Tem uma legislação lá, tem uma constituição, tem um poder eleitoral. Não dá para a gente, de longe, ficar dizendo, faz aquilo outro. Fica uma coisa que como eu expliquei antes, inadequado. A gente tem que contribuir para que haja um ambiente para que os venezuelanos resolvam seus próprios problemas. E a melhor maneira de a gente fazer isso é nos marcos da Constituição bolivariana, nos marcos da institucionalidade bolivariana. Porque se for rasgada a Constituição, aí, meu amigo, então, o que me chama a atenção nessa segunda parte da entrevista que o Lula concedeu à Rádio do Paraná é que ela é bem diferente da primeira parte. A primeira parte é a repetição dos motivos pelos quais o governo até agora não quis reconhecer o resultado eleitoral. A segunda parte é uma série de especulações que, na minha opinião, não deveriam ter sido feitas, ou pelo menos não deveriam ter nunca sido feitas de público. Porque, na prática, além de ser inconsequente, ou seja, não vai levar a nada, contribui para criar um clima de instabilidade. Quer dizer, fora da Venezuela, tem gente que fica opinando sobre o que fazer dentro da Venezuela ao arrepio da Constituição venezuelana. Isso não dá, né? Em condições normais de temperatura e pressão, a Suprema Corte da Venezuela vai dar o veredito proximamente. Talvez quando você esteja ouvindo esse áudio já tenha saído, não sei. Mas, de toda maneira, vai ser antes de terminar o mandato atual do presidente Nicolás Maduro, né? E, portanto, quando sair o veredito, todas as partes envolvidas, dentro e fora da Venezuela, vão ter que se posicionar. E o nosso posicionamento, é que eu estou me referindo ao PT, à esquerda, precisa tomar como ponto de partida o reconhecimento, o respeito à institucionalidade da Venezuela. Qualquer saída fora da Constituição bolivariana, portanto, qualquer saída que não respeite a soberania da Venezuela, portanto, uma saída que não respeita a soberania deles, não respeita também a nossa própria soberania, saídas desse tipo não devem ser propagadas. A gente só deve defender saídas dentro da Constituição bolivariana, saídas que respeitem a soberania da Venezuela, porque é o que a gente quer para nós, né? O próprio Lula diz isso no final da fala dele. Diz, da mesma forma que quero que respeite a soberania do Brasil, eu respeito a soberania dos países. Pois é, em nome exatamente dessa frase, é que eu acho que acho no sentido de eu tenho a mais absoluta certeza que a gente não deve ficar inventando soluções. A gente deve dar apoio às saídas respaldadas pela institucionalidade venezuelana. E a institucionalidade venezuelana hoje é a Suprema Corte da Venezuela, que a qualquer momento vai dizer, tá certo? Qual é o seu veredito. É isso, Patrick. Um abraço. Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Agora que começou as eleições, a gente vai tentar trazer nas próximas edições companheiros, companheiras que estão como candidatos, candidatas, trechos de algumas intervenções, peças de campanha que ajudem a difundir nossas ideias, nosso programa e, obviamente, o podcast vai ser um espaço para ajudar cada um e cada uma nessa grande batalha de 2024. A gente se reencontra aqui na próxima semana. Saudações petistas e até mais.